Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa quinta aula de filosofia com a turma do terceiro ano. Nós daremos continuidade ao nosso livro 3 e unidade 3. E hoje nós falaremos sobre o capítulo 3, Sentimentos por, das páginas 302 a 308. Os itens abordados na nossa aula serão: o mundo nos afeta, sentimentos por pessoas, sentimentos por outros seres e as reflexões finais. As atividades referentes a esta aula, gente, são mão na massa, páginas 304 e 306 a 308. Bom, na página 302 nós damos início ao nosso capítulo 3, que vai continuar dando continuidade, né, ao conteúdo sentimentos, já que a nossa unidade 3, o nosso livro 3, ele fala o tempo todo sobre sentimentos. Só que no capítulo 3 nós vamos falar sobre os sentimentos por quem, né? Por que nós sentimos sentimentos? Será que é só por pessoas? Será que nós temos sentimentos também por objetos, por animais? Ou seja, neste capítulo a gente vai descobrir como é que é possível observar os sentimentos que nós temos, né? E por quem que nós temos esses sentimentos. Conversa vai na página 303. Você pode observar aqui que tem duas crianças, né, na imagem. O que essas crianças elas estão fazendo? Elas estão conversando? Será que elas estão sentindo alguma coisa? Será que elas têm sentimentos aqui nesse diálogo entre elas? Quais sentimentos podem ser? Então, assim, se você analisar bem essa imagem, o que vocês conseguiram observar? Tem sentimentos relacionados aqui? Essas crianças, elas estão conversando, elas estão dialogando, elas estão sentindo alguma coisa? Quais sentimentos vocês acham que pode ter aqui envolvido ou vocês acham que não tem nenhum? É possível sentir algo por alguma coisa? Será que a gente pode ter sentimentos por alguma coisa? Por exemplo, por um objeto, né? Ou sentimento por um cachorrinho, um animalzinho, um sentimento por uma outra pessoa. Ou a gente pode também ter sentimento quando a gente está observando alguma obra de arte. Será que quando a gente vai, por exemplo, para uma exposição de arte, que a gente vê lá uma obra de arte, pode despertar na gente algum sentimento? Dependendo da imagem que está sendo relatada nessa obra de arte, a gente percebe que pode sim despertar sentimentos nas pessoas, né? Existem algumas exposições que são com assuntos bem polêmicos, como por exemplo trabalho infantil, e aí tem lá aquelas fotos expostas, né, de crianças trabalhando. Será que isso vai despertar sentimento em alguém? Será que é possível sentir coisas diferentes pela mesma pessoa? Por exemplo, hoje você está ali chateado, você pode sentir raiva num dia, no outro dia você pode sentir amor pela mesma pessoa, pelo mesmo objeto. E pelos animais? Será que a gente tem sentimentos por animais? Será que vocês têm um bichinho de estimação? Vocês sentem alguma coisa por eles? Página 304. O mundo nos afeta? Estudamos muito a fundo os sentimentos. A gente estudou a definição de sentimentos, nós estudamos a relação entre sentimentos e pensamentos, nós estudamos sentimentos bons e sentimentos ruins. Agora é a hora da gente olhar para fora. Perceber o quanto o mundo nos afeta e como podemos ter sentimentos pelas mais variadas coisas que existem por aí. Ou seja, nós analisamos o que é um sentimento, analisamos o que pode despertar sentimentos na gente, não é isso? Como é que a gente faz para controlar, como é que a gente faz para expor, né? Quais são os sentimentos bons e ruins. Mas será que o mundo que a gente vive, que está ao nosso redor, será que esse mundo ele nos afeta? Ele faz com que a gente desperte sentimentos? Será que ele desperta sentimentos na gente? Né? O mais incrível de tudo isso é que estudar a relação que você tem com essas coisas e o que elas provocam em você é tarefa da filosofia. Então a gente sabe que a filosofia ela sempre vai estar analisando conteúdos, né? Fazendo com que vocês pensem sobre determinados assuntos. Então é importante entender se você é realmente afetado pelo que acontece no mundo. Será que quando passa uma notícia na TV você sente alguma coisa? Você fica chateado? Ou você fica feliz? Ou você não sente nada? Então é importante vocês observarem até que ponto o mundo afeta vocês. Mão na massa, primeira questão.
Recorte as imagens da página 41 do material de apoio. Então, vocês vão lá no material de apoio, no finalzinho do livro, pega a página 41 e vocês vão recortar essas imagens. E vocês vão colocar qual é o sentimento que cada imagem vai despertando em vocês. Segunda questão. Converse com os colegas, né? Juntos, relacionem as imagens e os sentimentos que cada uma delas despertou em todos vocês. Coloquem-na no meio da roda de filosofia e converse sobre essas questões. Bom, quem está em casa pode fazer isso com os familiares, né? Debater qual é o sentimento que despertou em você e que despertou naquele seu familiar. E aí vocês podem também estar debatendo as seguintes questões. Por que essas imagens elas despertam esses sentimentos? Por que essa imagem despertou esse sentimento? Com quem você está dialogando? Seria possível que essa imagem despertasse outros sentimentos se ela fosse vista por outras pessoas? E quais vocês acham que poderiam ser esses sentimentos? Bom, para finalizar essa conversa, vocês podem estar fazendo um cartaz, tá bom? Com as imagens desse material e com os sentimentos que surgiram. Página 305. Sentimentos por pessoas. É importante prestar atenção ao que sentimos por outras pessoas. Às vezes, nem nos damos conta do que estamos sentindo por alguém. E isso pode trazer algumas consequências. Então, como eu sempre falo para vocês, isso é mais a questão do autoconhecimento. É importante você perceber o que você sente e por quem você sente, né? Ou seja, quando você está perto daquela pessoa, distante daquela pessoa, quando está pensando naquela pessoa, que tipo de sentimento desperta em vocês? Observar o que sentimos também pode ser um processo para entendermos algumas mudanças que ocorrem no nosso sentimento com a passagem do tempo. Então, gente, é importante vocês analisarem como é que esse sentimento se comporta com o decorrer do tempo, tá? Com o passar dos anos, como é que esse sentimento vai se comportando? Será que o que vocês sentiam por aquela pessoa ainda é a mesma coisa? Ou com o passar do tempo foi modificando, foi aumentando, foi diminuindo? Isso é importante, é uma tarefa de autoconhecimento. Por exemplo, você ama os seus familiares do mesmo modo como os amava há 5 anos atrás? Se você for parar para analisar esse amor, ele é o mesmo, ele aumentou ou ele diminuiu? O amor muda, não é? E isso é um reflexo de muitas coisas. Experiências que aconteceram em sua vida, lembranças de momentos que vocês passaram juntos, o seu crescimento enquanto ser humano, que ajuda a entender melhor o que são todos esses sentimentos, entre outros fatores. Ou seja, imagina que você tem, certo, aí um vizinho e com o tempo você não era tão próximo desse vizinho. Mas aí com o tempo esse vizinho te ajudou, vocês começaram a brincar juntos, vocês começaram a compartilhar, quando um estava chateado ia conversar com o outro e isso melhorava aquela situação. E isso foi mudando, né? Com o tempo você talvez não era tão próximo daquela pessoa, mas com o tempo você se tornou próximo, você está gostando mais da convivência com aquela pessoa. Então ali o amor ele aumentou. E pode acontecer também o contrário. Você tem uma pessoa e com o tempo você foi se decepcionando com aquela pessoa, a pessoa fazendo coisas que você não gostou, e aí você foi se afastando, se chateando, e aquele amor ele foi diminuindo. Então isso é uma série de fatores que vai acontecendo e vai talvez modificando, não é isso? O sentimento que você tem com aquela pessoa pode tanto aumentar como também pode diminuir. Tudo isso ele vai refletir na maneira como você se relaciona com os outros e no que você sente por eles. Então, como você se relaciona com aquela pessoa vai influenciar também no como você se sente com aquela pessoa, né? Às vezes a gente se relaciona muito bem com alguém, então a gente vai gostando cada vez mais daquela pessoa. E pode acontecer o contrário, você não se relaciona tão bem com aquela pessoa e aí você vai com o tempo se afastando e gostando cada vez menos. Além disso, quando nós falamos de sentimentos, eles não envolvem somente os nossos familiares. Envolvem qualquer pessoa com as quais nos relacionamos de um modo mais profundo. Os amigos, os colegas de turma, os professores e outras pessoas das quais com certeza você está se lembrando agora em sua mente e em seu coração. Então, quando a gente fala de sentimentos, a gente não está falando só do familiar, meu pai, minha mãe, meus irmãos. A gente também pode estar falando dos professores, a gente pode estar falando dos nossos colegas de escola, dos nossos vizinhos, tá? De outras pessoas que fazem parte da nossa vida. A gente vai dialogar bastante sobre isso, não é isso? E tentar compreender cada vez mais esse assunto. Página 305 com a lupa na mão.
Primeira questão: o professor pedirá a você para trazer uma foto com as pessoas pelas quais você nutre mais sentimentos. Ou seja, gente, vocês podem estar trazendo uma foto. Quem está em casa, separa essa foto, tá bom? E aí, nessa foto, você vai contar a história dessa foto. É muito legal para você perceber como é que você se sente com essa história, tá bom? Na segunda questão, ele está pedindo para vocês conversarem sobre os fatos a seguir. O sentimento que você tem pela pessoa que está nessa foto com você é bom ou é ruim e por quê? O sentimento que você tem por essa pessoa sempre foi o mesmo ou já mudou? Por quê? Considerando a conversa, os sentimentos pelas pessoas podem mudar com o passar do tempo? Por quê? A gente começou há pouco, né, falando justamente sobre isso. Com o tempo, o sentimento que a gente sente pelas pessoas, ele pode mudar sim. Ele pode aumentar, como também ele pode diminuir. E isso porque envolve uma série de fatores que vão acontecendo com o passar do tempo. Página 306, sentimentos por outros seres. Bom, sempre que a gente fala de sentimento, as pessoas acham que sentimento a gente só tem por pessoas. Mas nem sempre isso acontece. E isso não está restrito só às pessoas, né? Muitas vezes a gente tem sentimento por um animal de estimação, que pode ser seu, pode ser de algum familiar seu, de um amigo, até um animalzinho de um amigo. Também, gente, a gente pode nutrir sentimentos por plantas, por objetos, né? Tem às vezes um objeto que você guarda com lembrança excelente, você gosta muito daquele objeto. Eu, por exemplo, eu tenho um anel, certo? Que ele foi da minha avó ela já faleceu, então eu tenho esse anel até hoje. Minha avó me deu esse anel, ele deu pra minha mãe me deu. Então é a lembrança que eu tenho da minha avó, eu tenho um amor enorme por esse objeto. Então os nossos sentimentos, eles não estão restritos só a pessoas, a gente pode sentir também, ter sentimentos por animais e até por objetos, plantas, né, por diversas coisas. Às vezes uma boneca que você ganhou e aí ela realmente você gosta muito. Então a gente pode ter sentimento por várias coisas, né? Os sentimentos, eles dizem respeito a qualquer coisa que chega até nós, ou, em outras palavras, que nos afeta de alguma forma. Então tudo que nos afeta pode despertar sentimento, e pode ser um objeto, pode ser um animalzinho também. Afetar significa entrar em contato com a gente, né? Interagir, ou seja, aquilo interagiu com a gente de alguma maneira. Dessa forma, a gente pode ter sentimentos por coisas que a gente nem imagina. Página 306, mão na massa. Ligue as frases da representação dos possíveis sentimentos que você teria quando vivesse as situações a seguir. Então, vocês vão ligar a cada rostinho desse que está expressando o sentimento. Quando abraço meu animal de estimação assim que chego da escola. Quando fico sabendo que uma espécie de animal que já estava em extinção acabou. Quando eu cheiro uma flor. Quando abraço uma árvore. Quando vejo um animal sendo maltratado. Ou quando eu estou de frente para o mar. Página 307, com a lupa na mão. Primeira questão. Pesquise fotos, notícias de jornais, vídeos ou músicas que mostrem um pouco de sentimento que você pode ter por outros seres. Compartilhe o resultado com os seus colegas. Segunda questão. Converse com os seus colegas sobre quais sentimentos vocês têm sobre as imagens das fotos, notícias e vídeos e sobre os sons e letras dessas músicas. Por que vocês acreditam que é possível ter sentimentos por outros seres? Bom, página 307, reflexões finais. Essa reflexão permite que, a partir de agora, vocês lancem um olhar crítico para os cuidados com a natureza, com o mundo, com a fauna e com a flora. É muito importante amar essa casa que habitamos, desde que nós nascemos. Ou seja, a gente também tem que ter sentimento, gente, pelo nosso planeta, pelo mundo que a gente vive. A gente tem que cuidar, porque quer queira ou não, é a nossa casa. Então a gente não cuida da nossa casa, o planeta Terra também é a nossa casa. E por isso, nós também temos que cuidar dele. Então vocês têm que pensar muito bem sobre os sentimentos que vocês têm nutrido pelo planeta Terra. Eles vão refletir diretamente o tipo de pessoa que vocês são. Olha só, por exemplo, a gente joga lixo no chão da nossa casa? Não, então a gente também não pode jogar lixo na rua. Por quê? Porque ali faz parte do nosso planeta e nós temos que cuidar. A gente quebra as coisas dentro de casa, está destruindo tudo?
Não, então a gente também não pode fazer isso na rua. A gente tem que preservar as plantas, economizar água. Por quê? Porque tudo isso faz parte do nosso planeta. E o nosso planeta ele é a nossa casa e é nossa obrigação cuidar dela. Lembra que nós temos que ter sentimento por tudo que a gente interage? Pois é, nós interagimos com o planeta e por isso temos também que ter sentimentos e cuidados por ele. Mão na massa, página 307. Agora é o momento de você, os colegas e o professor avaliarem juntos como é que foi o bimestre. Lembre-se de ser bastante honesto e ao fazer essa avaliação, pois ela é muito importante. Então analisem tudo que vocês aprenderam nesse bimestre, principalmente com relação ao autoconhecimento e com relação a sentimento. Conversem sobre item A. O que é importante manter para o próximo bimestre nas aulas de filosofia? O que vocês acham que é importante que a gente permaneça daquela maneira nas aulas de filosofia? Item B, o que a turma pode melhorar, tá bom? Nos próximos bimestres para que aconteça uma aula ainda mais interessante. O que vocês podem estar fazendo para melhorar as nossas aulas? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e compreendido todo o nosso conteúdo. Continue estudando e se dedicando. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, pessoal!